eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Nós começamos essa edição falando sobre economia. Isso porque o juro do cartão de crédito voltou a subir em março, mesmo com uma medida que limita o saldo devedor no rotativo. A taxa continua sendo a mais alta do mercado brasileiro. O Banco Central informou que os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiram para 421% ao ano em março. Essa alta interrompeu uma sequência de 2 meses de recuo nos juros do cartão de crédito rotativo em janeiro e fevereiro, acima de 400% ao ano. Essa é a linha de crédito mais cara do mercado financeiro. O aumento de 9 pontos percentuais de março aconteceu apesar de o Conselho Monetário Nacional ter limitado, desde o começo de janeiro deste ano, o valor total da dívida dos clientes no cartão de crédito rotativo. O valor do débito não pode mais exceder 100% da dívida original. O crédito rotativo do cartão de crédito pode ser acionado por quem não pagar o valor total da fatura na data do vencimento, mas não quer ficar inadimplente. Segundo analistas, essa linha de crédito deve ser evitada. A recomendação é que os clientes bancários paguem todo o valor da fatura mensalmente. No Mato Grosso do Sul, o estado foi um dos que registraram queda das famílias sofrendo com insegurança alimentar. Mas, apesar da boa notícia, a situação ainda é difícil para muita gente que não tem o que comer. Hoje, o que você tem na sua geladeira? Hoje, mais salsicha, uns tomates, nem tomate, cenoura e água. Isso não é de agora. São anos vivendo da mesma maneira, sem saber se vai ter comida no dia de amanhã. Quando eles pedem as coisas e você não tem para dar. Por exemplo, a criança acorda cedo, olha para você e fala: mãe, me dá um pedaço de pão. E você não tem para dar. Isso machuca qualquer mãe. Esta não é a situação apenas da família da Ellen, mas de cerca de 200 famílias que vivem na comunidade da Vitória, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, e um reflexo de milhões de pessoas. De acordo com os dados do IBGE, em 2023, mais de 3 milhões de residências tiveram integrantes que por algum momento passaram fome, sem ter o que comer. Só que a gente não pode olhar para esses dados apenas como números, mas também como nomes. Como o da Ellen, que está ali no fundo, inclusive, cozinhando o almoço para as filhas. Hoje, arroz e frango, por causa de um benefício. Tá difícil as coisas. Come o que de vez em quando? Só arroz puro que tiver. O que Deus abençoar, nós estamos comendo. Ellen e a família vivem a tal insegurança alimentar, que tem 3 categorias e que atinge mais de 220 mil domicílios em Mato Grosso do Sul. Segurança alimentar é você ter a quantidade correta de alimentos e a frequência correta de alimentação nos domicílios. Apesar disso, existe também a insegurança alimentar, que pode ser leve, moderada ou grave. Na insegurança alimentar leve, em Mato Grosso do Sul, 15% dos domicílios ainda têm alguma dificuldade de alimentar e precisaram diminuir a qualidade dos alimentos comprados. Na insegurança alimentar moderada, que são 4,2% dos domicílios, já começa a haver uma diminuição da quantidade de comida disponível no domicílio, mas sem sacrificar as crianças. Já na insegurança alimentar grave, a dificuldade de obter alimentos na frequência e na quantidade correta acaba inclusive prejudicando as crianças que têm acesso à quantidade inadequada de alimentação. Os dados foram divulgados e, apesar da quantidade de famílias que vivem a insegurança alimentar, o número caiu se comparado a 2017 e 2018. Na categoria grave, por exemplo, houve uma redução de 42%. Mas, para quem vê a fome a olho nu, como a Valmira, presidente do bairro Jardim Noroeste, a situação ainda continua difícil. A fome é a pior coisa que existe. Você fica sem uma energia elétrica, você consegue passar um dia sem uma água, né? Buscando, de repente vai no vizinho, pega uma garrafa de 2 litros, mas sem a comida é complicado. Ainda mais quando se tem criança em casa. Muitas vezes os pais acabam, né, procurando outros caminhos, pensando nos filhos, é onde acabam eles próprios se prejudicando, né? Por aqui, a fome bate a porta de milhares de pessoas e todo mundo sente junto. Muitas vezes tem o almoço e não tem a janta. Outras crianças que vão para a escola para comer. Muitas vezes não tem as coisas em casa. Me sinto feliz dentro da comunidade da Vitória por ver que minhas crianças estão aqui dentro, aqui, ó, aí, ó.
Este é um grupo de capoeira da comunidade da Vitória. Sabe a Ellen, do começo da reportagem? Além da fome da própria família, ela precisa lidar com a fome dos outros. O fogão, a pia, o armário. Tudo para servir quem precisa. Eles perguntam toda vez que chega, né? Tia, vai ter janta hoje? Vai ter comida hoje? E eu procuro pedir ajuda para um, para outro, para mim não deixar eles sem comer. Porque é triste ser de noite, doer a barriga de fome e não ter o que comer. O Ministério do Meio Ambiente divulgou que o Brasil registrou um número recorde de incêndios florestais entre os meses de janeiro e abril. O aumento das queimadas é atribuído aos efeitos das mudanças climáticas. No total, 17.182 focos foram registrados nos primeiros 4 meses do ano, segundo imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2023. Trata-se de um número de incêndios sem precedentes para esse período, desde que os dados começaram a ser reunidos em 1998. Na Amazônia Legal, que abriga mais de 60% da maior floresta tropical do planeta, o INPE contabilizou 8.977 incêndios entre janeiro e abril, o maior número desde 2016. Os dados representam um aumento de 153% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos destaques internacionais, uma pesquisa da ONU revelou que cerca de 70% dos jornalistas dedicados a informar sobre temas ambientais ou a crise climática ao redor do mundo sofreram ameaças, pressões ou agressões por seu trabalho informativo em prol da preservação. Um estudo realizado em março, com 905 comunicadores de 129 países, pela Unesco e pela Federação Internacional dos Jornalistas, revelou dados preocupantes. 85% dos profissionais afetados disseram ter sofrido ameaças ou pressões psicológicas, enquanto 60% sofreram assédio online, 41% agressões físicas e 24% informaram que foram atacados legalmente. Além disso, 45% dos consultados admitiram ter se autocensurado por medo de possíveis agressões ou porque suas fontes ficariam expostas a algum dano. A ONU detalhou que 749 comunicadores, coletivos de jornalistas e veículos de comunicação foram atacados em 89 países entre 2009 e 2023. A Unesco lembrou que pelo menos 44 jornalistas dedicados ao meio ambiente foram mortos desde 2009 em 15 países, principalmente nas regiões de Ásia e Oceania e América Latina. Uma bióloga colombiana da Universidade Cornell, em Nova York, analisa os sons das profundezas da Antártica para estudar o comportamento da vida marinha. Em meio ao imponente oceano e blocos de gelo, uma bióloga colombiana prepara um microfone potente para registrar os sons nas profundezas da Antártica. Com o hidrofone, a cientista busca entender os padrões de comportamento dos mamíferos marinhos durante o inverno austral, época em que a região se torna quase inabitável. O hidrofone está programado para gravar de 0 Hz até 128 kHz. Isso significa que poderemos registrar sons de movimentos telúricos ou movimentos sísmicos, gelo, as grandes baleias que vocalizam em baixas frequências. Baixa frequência. Andrea Bonidia e outros cientistas têm uma dupla tarefa: coletar os hidrofones que foram deixados no ano passado por uma missão turca para análise e utilizar novos equipamentos. O projeto vai funcionar também como medidor sobre o impacto da atividade humana nos mamíferos, da poluição ambiental e outros riscos, apesar de habitar em um dos locais mais bem conservados do planeta. A pesquisa também busca apoiar uma proposta promovida pelo Chile e pela Argentina, que desde 2012 pretendem transformar a Península Antártica em uma área marinha protegida. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!